Bom dia, sejam bem-vindas e bem-vindos ao webinar A Influência da América Latina na Recuperação Económica Portuguesa. É sempre um prazer e uma honra moderar estas conversas. Cristina Valério, atual coordenadora de Programação Económica e Empresarial da Casa da América Latina, licenciada em Turismo pelo Instituto das Novas Profissões e em História da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Foi adjunta do Secretário de Estado da Proteção Civil e assessora do Ministro da Administração Interna entre 2009 e junho de 2011. Ocupou diferentes cargos nas áreas de Relações Internacionais e Comunicação na Câmara Municipal de Lisboa e no Governo Civil de Lisboa desde 1994. É igualmente autarca no Executivo da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, com os polos da Cultura e Cidadania, desenvolve projetos e apoia projetos de promoção da igualdade de género e diversidade. Filipe Vasconcelos Romão, doutorado em Relações Internacionais pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, professor na Universidade Autónoma de Lisboa, professor convidado no ISCTE, comentador de política internacional no Grupo RTP, presidente da Câmara de Comércio Portugal Atlântico Sul, é também consultor para a internacionalização de empresas nos mercados latino-americanos. São os nossos convidados de hoje para debatermos este tema, para aprofundarmos os conhecimentos sobre a América Latina. Cristina Valério, sabemos que a pandemia veio afetar tudo e também a procura e as exportações. Ainda assim, pese embora o impacto que a Covid está a ter na região latino-americana, como sabemos, quais são, na sua opinião, no contexto latino-americano, claro, os mercados mais apetecíveis para as empresas portuguesas nesta altura? Bom dia a todos. Muito obrigada à COFAS por este convite. Neste momento, eu acho que a região não é o mais apetecível, não é a região mais atrativa, mas estamos todos num contexto de pouca atratividade. Portanto, eu acho que estamos a falar de uma região com 650 milhões de consumidores, embora com a pandemia estamos a falar de um número grande de pessoas que foram para os índices de pobreza, continuamos a ter um Brasil que precisa de produtos, que precisa de muita parte do nosso setor do agroalimentar. Portanto, temos também um Chile que lançou neste momento um grande projeto para construção pública, que é uma notícia muito recente e, portanto, pode ser interessante para as nossas empresas na área da construção. O México e a Colômbia continuam a investir muito, e também o Brasil, na área das tecnologias. Portanto, é importante olhar para cada um destes países, embora com esta problemática pandémica que envolve o mundo inteiro, como momentos em que, não sendo os melhores momentos desses países, também são aqueles momentos em que eles nos querem lá definitivamente. Portanto, quando nós estamos na modo baixo, recebemos melhor os amigos. Portanto, eu acho que não devemos deixar de olhar para esta região, embora seja uma das regiões mais afetadas pela pandemia. A Cristina falava no Brasil, Vasconcelos Romão, porque é que o Brasil é, além de ser o maior mercado e naturalmente aquele por razões linguísticas, históricas, culturais, se calhar mais sentido faz para investimento em empresas portuguesas, mas porquê que a relação com o Brasil é problemática do ponto de vista comercial? É uma questão política mais conjuntural relacionada com o tipo de exercício do poder e a ação discursiva, sobretudo, do atual presidente Bolsonaro, ou podemos encontrar a montante fatores que tornam problemática essa relação? Olá, bom dia Ricardo, muito obrigado à COFAS, aos Dr. José Monteiro e à doutora Cláudia Mouzinho pelo convite. Saudar também a Cristina Valério, que já nos conhecemos há muito tempo destas andanças. Indireta à tua pergunta, eu julgo que há aqui questões conjunturais, questões estruturais que estão para lá da pandemia e que vão perdurar depois da pandemia. E o Brasil tem entraves estruturais em termos de compatibilidade com as economias europeias e, nomeadamente, com a economia portuguesa. Em primeiro lugar, quando olhamos para os mercados atlânticos da América Latina, nomeadamente da América do Sul, temos um grande espaço que se chama Mercosul. Mercosul é composto pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai e é essencialmente um mercado regional protecionista. O Mercosul não teve estímulos semelhantes aos estímulos da União Europeia em termos de compatibilidade das economias e é um mercado que se protege. Os próprios parceiros dentro do Mercosul têm muitas vezes, em determinadas áreas, mais exceções do que regras ao Tratado de Assunção, celebrado em 1991. Portanto, é uma união aduaneira com muitas fragilidades.
e é uma união aduaneira que continua a proteger, e apesar do acordo celebrado em 2019, o acordo marco, digamos assim, entre o Mercosul e a União Europeia, esse acordo está muito longe de estar ratificado quer pelo Parlamento Europeu, quer pelos Estados e pelo Conselho da União Europeia, quer pelos Parlamentos Nacionais nas áreas que têm competências concorrenciais com a União Europeia. E essas resistências existem do lado europeu e existem também do lado sul-americano. Portanto, este é o primeiro grande ponto. Há um protecionismo, claro, na economia brasileira e, em parte, também na economia da União Europeia, no setor agrícola, por exemplo, pelo peso que os franceses e a resistência que os franceses levantam para qualquer acordo com o Mercosul e para a sua implementação, e isso dificulta a compatibilidade entre as duas economias. Mas há depois também questões internas do Estado brasileiro, estruturais, para além das questões conjunturais que vivemos hoje, porque o atual governo de Bolsonaro, até do ponto de vista discursivo, é mais propenso ao comércio exterior e a uma abertura ao comércio exterior e a uma liberalização da economia brasileira do que os governos anteriores. No entanto, as enormes resistências do ponto de vista corporativo e, sobretudo, do ponto de vista burocrático e político das estruturas federais, estaduais, municipais do Brasil, sempre dificultaram, somando às questões do Mercosul e União Europeia, em grande medida, os acordos e os negócios entre empresas portuguesas e empresas brasileiras. E, como sabemos, o tecido empresarial português é, sobretudo, composto por pequenas e médias empresas, e essas pequenas e médias empresas têm sentido enormemente as dificuldades de entrar e de participar e de fazer parte da economia brasileira. A isto tudo, ainda devemos somar os fracassos das nossas grandes empresas que tiveram no mercado brasileiro e a epopeia falhada da Portugal Telecom, a forma como todo esse negócio foi politizado e a mancha que deixou na relação entre os dois países do ponto de vista económico e do ponto de vista dos seus setores privados. Portanto, nesse sentido, o espaço tem sido aberto, deixo o modo já para próximas intervenções da Cristina e tuas, o espaço tem sido aberto para outras economias, nomeadamente para a presença portuguesa no México e, sobretudo, a presença portuguesa na Colômbia, um mercado bastante inesperado, mas em que alguma coisa tem corrido bem em empresas portuguesas, quer PMEs, quer grupos empresariais, como, por exemplo, o caso do Jerónimo Martins. Ainda que... Isto é uma conversa e eu acho que há aqui uma nota importante. E eu tenho esta nota de pessoas por exemplo, de uma pessoa que trabalhou em Portugal, que se chama Juan Luís Cuyeng, e que agora está em Taiwan, que foi uma pessoa excepcional na área do comércio na Embaixada do Peru. E o que ele me dizia é que há uma América Latina política e há uma América Latina económica. Nem sempre uma está relacionada com outra. Portanto, há países que, embora exista alguma, digamos, um frisson político interno, esta é uma região habituada a crises políticas, a parte da economia continua a funcionar. Eu continuo a acreditar no Brasil, sobretudo na área do investimento na componente digital. Existe uma agenda digital neste governo e é uma agenda ambiciosa e é uma agenda que tem tido um investimento. Um exemplo disso é a inauguração agora do cabo Ela Link entre Portugal, que vai de Sines a Fortaleza. Portanto, há aqui efetivamente também oportunidades e existem outras empresas, mas nós no tecido empresarial português temos, talvez no tecido empresarial universal, quando as coisas correm bem, não se fala. E, portanto, por exemplo, no caso de uma empresa específica que é a Panidor, eles têm uma fábrica a elaborar no Brasil, que funciona bastante bem, mas que nós desconhecemos. Portanto, os sucessos são sempre difíceis de partilhar. As desventuras, essas todas sabem, mas eu acho que isto é um problema global. E agora vou-me calar e vou deixar a palavra de novo ao nosso moderador. Não, a conversa enriquece mesmo assim. Deixa-me fazer um bocadinho de advogado do diabo aqui. Apesar dessa separação entre a economia e a política, Filipe, a economia não terá ficado imune ao reforço de uma cultura política de protecionismo que tem atravessado o mundo nos últimos anos e que nomeadamente, tem vindo do continente americano mais a norte. Sim,
totalmente de acordo e isso influenciou, mas curiosamente este proteccionismo não se sentiu na relação na mimetização que Bolsonaro fez noutras áreas de Donald Trump. Portanto, houve aqui uma fuga do proteccionismo. O proteccionismo no Brasil está muito associado também àquilo que vem desde os anos 60, 70, do modelo nacionalista, de uma oscilação entre a posse dos recursos naturais ou a privatização desses recursos naturais, mas sobretudo um Brasil que tem mais de 200 milhões de consumidores, o que é muito tentador para as empresas nacionais enquanto mercado interno. Enquanto países da região, como por exemplo o Chile ou o Peru, têm mercados internos reduzidos, e a ausência destes de grandes mercados internos estimulou uma abertura económica muito maior, que de resto se manteve e que esteve relativamente imune à influência de Trump entre 2016 e 2020. Nós vimos mesmo aliados que potencialmente teriam, do ponto de vista ideológico, poderiam ter alguma afinidade, como o caso do atual Ivan Duque, o atual presidente da Colômbia, com o Partido Republicano dos Estados Unidos, fruto de uma relação histórica e do legado de Álvaro Uribe. Aquilo a que nós assistimos foi a uma abordagem diferente às questões da economia internacional, porque quer o Peru, quer o Chile, quer a Colômbia, quer o próprio México beneficiaram muito dessa abertura económica. Agora, obviamente, nós não consigo desvincular a dimensão política da dimensão económica, sobretudo porque há aqui uma opção clara que nós vemos de mercados. O caso do argentino, nessa matéria, também é paradigmático, que optam por um modelo proteccionista. Recentemente, no pico da crise, o atual governo argentino, em contramão com o governo anterior, proibiu as exportações de carne de vaca, que de resto é um problema que vem desde o século XIX. E a Argentina, ciclicamente, está entre um modelo de abertura muito apoiado nos terratenentes, que, desculpem a expressão decimonónica, mas nos terratenentes, nos donos da terra, quem faz um negócio com soja, com a carne, com os produtos agrícolas, e as classes médias, que são classes médias que são, de certa forma, protegidas pelo proteccionismo do peronismo e de modelos mais de nacionalismo económico e político argentino. Portanto, esta saga continua e o facto é que cada crise que nós temos na América Latina, nós conseguimos cavar uma divergência entre os mercados atlânticos e mais proteccionistas e os mercados do Pacífico. O que não quer dizer, Ricardo, que agora não tenhamos novos desafios, nomeadamente a Constituição chilena, que parece ir em contramão com aquilo que foi a lógica desde os anos 70 da economia chilena. Os protestos na Colômbia também estão a pôr em causa e a exigir mais oferta pública de bens, porque também não podemos esquecer que a outra face da moeda é que estes Estados, nomeadamente Peru, onde tivemos eleições recentemente, Colômbia, Chile, têm Estados sociais muito débeis e logo, com a ausência destes Estados sociais, há também uma profunda divergência na distribuição da riqueza. Portanto, mais uma vez, pela enésima vez, a América Latina está neste debate, no debate entre distribuição e a criação de riqueza em termos absolutos e uma lógica um pouco de salve-se quem puder e vamos rezar para que este crescimento económico acabe por se repercutir também nas pessoas com menos recursos. E esse debate está a sentir-se mesmo em economias onde não era previsível há 7 ou 8 anos que se viesse a ter, nomeadamente o Chile, que era considerado um dos grandes paradigmas da estabilidade na região, e também a própria Colômbia e o Peru, como sabemos, depois de um processo eleitoral conturbado que ainda não acabou. Não estou a ouvir o Ricardo. Mudanças políticas como a do Chile, ou como a que houve há uns anos no México, com a chegada ao poder de Andrés Manuel López Obrador, que agora houve eleições legislativas e o partido Moreno, o partido Obrador, não conseguiu chegar à maioria qualificada que ambicionava para alterar a Constituição, que poderia trazer, isso sim, algumas mudanças substanciais ao país, mas neste quadro de mudança política é aconselhável que as empresas possam repensar ou refriar os investimentos, ou nem por isso? Não conseguimos ouvir o início. A pergunta era para a Cristina ou é para a Cristina? Pode ser geral, pode ser geral. Eu não consegui perceber o início, mas percebo o tópico. Eu continuo a acreditar, como imagina, trabalho na Casa da América Latina, é a minha região de eleição, nesta região, e nós tivemos há muito pouco tempo a Cumbre dos Estados, com todos os presidentes ibero-americanos, e o que se notou no tom
desta Cimeira de Andorra. Cimeira, não é? Cimeira de Andorra, é algum otimismo. Portanto, algum otimismo moderado, mas algum otimismo e alguma... com tudo o que é complicado em termos de união nesta região, com alguma sensação de que agora nós vamos entrar num ciclo de crescimento. Aliás, até a secretária-geral ibero-americana, a Rebecca Greenspan, veio dizer que com o boom neste momento da China, que estavam à espera de entrarem num novo ciclo mais baseado na exportação dos recursos básicos que a América Latina tem de mão para desenvolver a sua economia. Eu acredito que quando há uma baixa, depois começa uma subida, e eu acho que é uma região demasiado importante, tem demasiados consumidores para nós esquecermos que existe. E eu continuo a acreditar que a maior parte destes países, agora que comecem lentamente a resolver o problema das vacinas e tiverem a sua população vacinada, portanto, eu acho que há um investimento efetivo, eu acho que nós não devemos desistir desta região. E nós temos muitas empresas que investiram e eu acho que devem manter esses contactos, se calhar neste momento numa altura mais de observação, mas o que é verdade é que continua-se a exportar para a América Latina e continua-se a importar da América Latina. É importante mencionar que no pico ainda da pandemia, o Peru exportou mais de 30% das suas uvas e algumas vieram e foram compradas por Portugal. Portanto, esta relação económica que existe entre as duas regiões, sobretudo no setor agroalimentar, continua a manter-se e é necessária. É óbvio que por causa da pandemia, agora uma série de problemas novos que as empresas portuguesas vão ter que enfrentar para poderem fazer chegar os seus produtos aos seus clientes e vice-versa, e receberem os produtos da América Latina. E estamos a falar muito também, não só na área no setor agroalimentar, mas também no setor da metalomecânica, que é um setor importante também para as empresas portuguesas. Eu acho que os países, todos eles todas as nossas empresas têm os seus clientes, não os devem abandonar, devem manter aquela ligação, que agora não é possível, porque eu acho que a relação pessoal com os clientes na América Latina é aquilo que faz uma mais-valia em muitos dos negócios que nós realizamos. Temos como exemplo, por exemplo, a Mota-Engil, que está na região, instalada em quase todos os países e com uma dinâmica muito forte. Parece que a pandemia não aconteceu para esta empresa. Portanto, eu acho que não devemos desistir daquilo que foi um percurso que foi feito. Eu acho que as coisas vão melhorar, mas devemos manter o contacto, já que não podemos manter o contacto pessoal, porque não podemos visitar os nossos clientes, devemos manter a relação pessoal, porque ao contrário de outras regiões do globo, a relação pessoal continua a ser muito importante na relação de negócio e na escolha dos fornecedores que, por exemplo, estão e que são tanto de um lado como do outro. Portanto, o conselho que eu dou é não desistir da região, manter a ligação, e muitas empresas conseguiram continuar a fazer os seus negócios. E o problema não foi a pandemia, o problema foi a pandemia que gerou outros problemas, nomeadamente na área logística, e as nossas empresas tiveram que encontrar soluções bastante criativas. Filipe? Assim, sobre isto, em relação ao México, eu julgo que aí sim há uma diferença muitas vezes ainda daquilo que é, eu vou usar uma expressão que não gosto, mas que me habituei a usar, as narrativas, muitas vezes da análise ou de alguma comunicação e o estereótipo que montamos em relação a uma determinada presidência, e porque por vezes nas várias dimensões do liberalismo aquilo que pode afetar algumas empresas a nível interno não afeta necessariamente a dimensão externa das empresas. E o López Obrador nesse aspecto foi muito pragmático, e toda a gente pensava que ia haver um choque com Trump quando chegou ao poder, mas López Obrador foi pragmático porque o grosso do investimento estrangeiro que há no México
e que gera empregos no México são empresas norte-americanas que vão fabricar os seus produtos mais baratos no México. Trump concentrou-se na questão da imigração e fingiu olhar para o lado também nessa questão, uma vez que não foi beliscado o México enquanto mercado de investimento norte-americano e que permite às empresas norte-americanas manufaturar bens muito mais baratos e depois colocá-los à venda no mercado graças ao acordo que há com o México. Portanto, nesse sentido, López Obrador não alterou propriamente, não causou uma instabilidade na política mexicana e não é propriamente um risco estrutural para investidores estrangeiros ou para exportadores da Europa, nomeadamente de Portugal para o México. Julgo que nesse aspecto não houve propriamente uma consequência. E como acredito, e aqui vou arriscar um pouco, como acredito que, por um lado, não seja possível alterar estruturalmente a economia chilena ao ponto de tornar o Chile menos atrativo, apesar de algumas transformações a que vamos assistir e alguma instabilidade política a que vamos assistir, e também não acredito que o mesmo seja possível de fazer no próprio Peru, onde, como já vimos, apesar do novo presidente ter uma retórica contraditória e, em alguns pontos, tocar o marxismo-leninismo, em termos práticos ele não tem poder no Parlamento para levar a cabo alterações estruturais na economia. Portanto, eu julgo que para lá desta instabilidade, deste proteccionismo ou nacionalismo, ou até de uma radicalização da política no que respeita à economia, temos que olhar para a estrutura e perceber se a estrutura o permite. E não me parece que neste momento estejamos em condições de assistir a processos, nomeadamente a golpes ou autogolpes, nestes vários espaços, sobretudo porque as sociedades estão ansiosas pela saída da pandemia, e essa saída vai requerer, de uma forma mais ou menos competente, mas vai requerer respostas dos Estados e de um aspecto que é importante e que também deixaria ao mote, de como é que as multilaterais, por exemplo, poderão entrar na jogada, uma vez que não existe União Europeia, não existem bazucas como aqui em Portugal, mas como é que as mini bazucas ou as pequenas pistolas das multilaterais na América Latina, nomeadamente da Corporação Andina do Fomento, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do Banco Mundial, e do próprio Banco Europeu de Investimento poderão responder e poderão constituir oportunidades não só para as empresas nacionais, mas também para as empresas portuguesas. E eu julgo que aí tem que haver uma resposta e essa resposta não é compatível com nenhuma venezuelização de nenhum destes países para lá da própria Venezuela. A própria Cuba, se pensarmos bem, só mesmo para terminar, desculpa, a própria Cuba, antes do anterior congresso do Partido Comunista Chileno, houve uma reunião do Presidente da República, do Presidente do Conselho de Estado, do Presidente da República, que atualmente já mudou o nome a chefia de Estado, com pequenos e médios empresários cubanos do setor privado, no sentido de perceber qual é o próximo caminho, que já tinha sido aberto pela revisão constitucional de 2019 e que este Congresso do Partido Comunista Cubano acabou também por abrir ainda mais, escancarar ainda mais as portas para quando houver uma recuperação económica possa haver uma participação mais ativa dos capitais privados. E, portanto, e não vou deixar de passar a questão das multilaterais, mas a minha questão seguinte tinha a ver com os países que acabaram de ser referidos. Vale a pena, na vossa opinião, continuar a investir ou a tentar investir num país como Cuba, mas sobretudo num país como a Venezuela, com todos os problemas que tem? Podemos começar pela Cristina? Eu acho que temos, assim, há países, isto nós temos que falar com frontalidade, estamos a falar para empresários, há países que neste momento são mais interessantes que outros. Contudo, há empresas que já estavam instaladas em alguns países, nomeadamente na Venezuela, e que continuam a laborar e continuam a ter que trabalhar nesses países. Obviamente, se um empresário se voltasse para mim e me dissesse, olha, vou iniciar uma atividade na Venezuela, eu teria algum receio, mas existem empresários, aliás, os portugueses têm essa característica de às vezes irem para os sítios mais inusitados e terem sucesso. Eu sei de algumas empresas que visitaram a Venezuela, não sei se poderei nomeá-las, neste momento acho que não, mas visitaram-a durante este período e, portanto, que vão realizar negócios com este país. Portanto, há formas de as empresas avaliam os riscos e os benefícios, às vezes quanto maior é o risco, maior é o benefício, se correr bem, mas isso é uma avaliação que tem que ser feita um trabalho de casa, tem que
colocar, aliás, é prioritário que se faça esse trabalho de casa antes de se avançar para qualquer mercado. Isso todos os empresários sabem, mas não é demais referi-lo. E isso é avaliado, portanto, há países que não são efetivamente prioritários para uma escolha inicial, mas tudo depende da avaliação que é feita e o risco e o benefício, e a COFAS sabe isso também, para avançar. Em relação à questão, uma questão importante que o Filipe referiu é a nossa falta de participação no âmbito das multilaterais. É fundamental nós estarmos mais atentos a estas áreas, a estas calls. Muitas das nossas empresas já vão a jogo, muitas não conseguem efetivamente, mas eu acho que há em determinadas áreas que nós temos cartas dadas e que poderemos avançar na América Latina. Há muito pouco tempo houve um webinar com o BID Invest, através da ICEP, que tem também feito um trabalho muito importante nesta área da divulgação das multilaterais, do que sai, do que seja interessante para as empresas portuguesas no âmbito das multilaterais, e por vezes nós não damos atenção, e eu acho que é importante, há muito pouco tempo, ainda está fresco, portanto é fácil, em que nos mostra a possibilidade e alguns caminhos que as empresas portuguesas podem seguir, mesmo as PMEs. Eu refiro só também não sei, Ricardo, se quer interromper, mas refiro só também outras formas de chegar a novos clientes e a novos fornecedores no âmbito também do BID, que é uma plataforma que se chama Connect Américas, que é uma plataforma gratuita, que tem formação, que pode aumentar a lista de fornecedores e de clientes, e para encontrar parceiros também. É muito fácil de localizar, é gratuita e estimula-nos, consoante a nossa área de negócio, a estar atentos no que é que se passa na América Latina. É a maior plataforma de negócios da América Latina e não é perder tempo estar atento a estas novidades que vão surgindo e que podem ajudar os negócios das nossas empresas portuguesas, e que às vezes no meio do turbilhão de trabalho que as empresas têm, esquecem-se de fazer este trabalho de pesquisa e de avaliação, que pode ser muito interessante para o seu negócio. Mais uma nota. Há uma área que é o saneamento e tudo o que tem a ver com a economia verde, que neste momento vai ser lançado no início de 2022, numa outra plataforma que tem também uma área muito interessante, que se chama All Invest Verde, e todas essas pesquisas e todas essas calls, muitas delas vão iniciar-se agora em 2022, que estão no âmbito da cooperação América Latina, União Europeia, não podem ser deixadas de lado, sobretudo em áreas como o saneamento, como os lixos, fundamentais para a América Latina, e que Portugal tem empresas fantásticas e que conseguem fazer muito com pouco dinheiro. Portanto, eu acho que não podemos deixar de estar atentos a todas, que normalmente o turbilhão do trabalho e dos negócios tem que haver uma equipa, tem que haver uma pessoa que esteja atenta a estas novas ferramentas que podem aumentar e podem melhorar o negócio das nossas empresas. Estou a ler aqui um comentário, ainda não é uma pergunta, mas é alguém a concordar com a Cristina Valério, dizendo que a América Latina é uma região com uma enorme capacidade de recuperação, uma região já habituada a gerir os problemas, e dá como exemplo positivo o caso de algumas empresas portuguesas que têm investido na região. Filipe Vasconcelos Romão, quando se fala da importância do papel importante que estas organizações multilaterais podem ter e podem ser uma via de entrada nestes mercados para algumas empresas portuguesas, é através
dos concursos que essas empresas possam abrir, isto é, a entrada poder dar-se não através de uma relação direta com uma empresa local ou com o Estado local, mas sim através destas organizações? Bem, Ricardo, vou já a isso, deixa-me só dizer, dar-te aqui uma tentativa de contributo só por causa da questão de Cuba e da Venezuela, que eu acho que é importante, porque nós tendemos pela proximidade, talvez, dos modelos económicos e políticos a associar os dois países, mas os dois países são muito diferentes. Eu, se tivesse uma pequena e média empresa, se não tivesse qualquer género de contacto por portas e travessas, desculpem a expressão, através de questões governamentais, eu nunca iria para a Venezuela no atual momento. Julgo que pensar na Venezuela como um mercado normal, entre aspas, é temerário para uma empresa, para uma pequena e média empresa. É óbvio que há empresas na Venezuela, sabemos muitas delas quais são e porque é que lá estão, e depois cabe aos empresários fazer a avaliação se querem ir dessa forma ou não, ou têm os contactos para ir dessa forma. Cuba é diferente. Cuba vai entrar num processo de abertura. Começou já nos anos 90 com o setor turístico, quando implodiu a União Soviética e o próprio Fidel Castro criou uma espécie de zonas francas para os hotéis, criou o peso convertível que agora foi retirado de circulação, e Cuba vai ter um apoio a pequenas e médias empresas. Mas o desafio, e a COFAS aqui sabe muito melhor do que creio qualquer um de nós, o desafio aqui isto tem a ver com a morosidade de pagamentos e tem a ver com a necessidade de ir para estes mercados devidamente apetrechado do ponto de vista das ferramentas de diminuição de risco da exposição. Portanto, nesse sentido, mas eu julgo que Cuba a aposta em Cuba não é temerária ao ponto que é a aposta na Venezuela, sobretudo porque há uma estabilidade no regime cubano, independentemente da opinião que tenhamos sobre o seu caráter autoritário ou até totalitário, mas há uma estabilidade, mesmo do ponto de vista económico e social, que manifestamente não existe na Venezuela, onde a economia é abertamente controlada por grupos vinculados ao Estado, mas em termos paralelos. Portanto, ou seja, a exposição ao risco é muito menor em Cuba. Eu julgo que, como pequena e média empresa, tenderia, e se tivesse mesmo, expondo-me a algum risco, e tivesse que optar, manifestamente olharia para o mercado cubano, mesmo sabendo que há contratos a ser pagos, portanto há pagamento de bens e serviços a ser pago a 700 ou 800 dias, mesmo assim eles são pagos. E há uma central de compras do Estado, que depois os empresários poderão dizer melhor do que eu como é que as coisas funcionam. Na Venezuela o modelo não é assim, o modelo é essencialmente paralelo, o que aí já coloca as empresas, já expõe empresas a riscos, mas eu julgo que aqui a COFAS será mais indicada para falar sobre esta matéria. Já relativamente às multilaterais, desculpa Ricardo. Deixa-me só introduzir aqui, antes de voltarmos à questão das multilaterais, deixa-me só introduzir aqui uma nuance. Mesmo, e apesar de, obviamente, ser evidente na Venezuela, para além de uma crise política, há uma crise social que já resultou numa crise humanitária também muito séria, com ramificações para os países vizinhos, nomeadamente o Brasil. Mas apesar das críticas e toda a série de críticas que são feitas, nomeadamente na Europa, ao modelo político venezuelano, depois não haverá uma certa solidariedade regional, isto é, tomemos como exemplo um caso que foi divulgado numa das últimas edições do El País, que resulta de uma investigação do próprio Diário Espanhol, que revela que um grupo de empresários mexicanos desenvolveu uma rede opaca com o governo da Venezuela que trocava petróleo venezuelano por alimentos, e que essa rede terá contado com a ajuda do próprio executivo mexicano, ou seja, há por vezes solidariedades regionais e cumplicidades que são menos óbvias ao nosso olhar mais exterior, mais ocidental. Há cumplicidades ideológicas. E mais no hemisfério norte. Sim. Aliás, a grande dificuldade, a própria Europa e os Estados Unidos nunca souberam interpretar e analisar o conflito venezuelano. A prova disso é que apostaram num cavalo que era à partida, e tenho isso registado, portanto passa em modéstia, um cavalo que era perdedor. Era óbvio que só com um amplo acordo com as chefias das Forças Armadas é que João Juan Guaidó poderia ter alguma vez assumido um papel de presidente de facto da Venezuela. Portanto, criou-se essa ficção e há uma dificuldade em interpretar aquilo que são as solidariedades
e as alianças regionais, que são eminentemente ideológicas, mas lá está, para pequenos e médios empresários de Portugal, tu disseste bem no início, que foi um negócio, digamos, paralelo ou encapotado para troca que violava aquilo que eram as normas de transparência e daquilo que deveria ter sido um modelo de negócio e os próprios embargos a que o regime Venezuela está sujeito. Portanto, nesse sentido, é óbvio que há uma solidariedade por parte do atual governo boliviano, como há uma solidariedade do próprio Lula, que poderá vir a assumir a presença do Brasil dentro de 1 ano e meio. Temos de estar preparados para esta alteração, novamente, da política brasileira. E há uma incapacidade mesmo de políticos democratas e que são tidos e bem tidos no resto do mundo, como, por exemplo, o caso de Mujica, do Uruguai, que é tido como um exemplo e como alguém num país de uma enorme estabilidade que foi um exemplo de presidente, não rompe e nega-se e recusa-se a romper com o regime venezuelano. Portanto, e nós temos que perceber porque é que isso acontece. E perceber porque é que isso acontece, podemos perceber também por onde é que vão determinadas linhas de negócio nessa região. Dito isto, eu acho que para um pequeno e médio empresário que esteja disposto a correr riscos moderados, essas vias não passam de certeza pelas empresas portuguesas. Ricardo, posso introduzir aqui uma... É assim, mas as empresas portuguesas já ganharam muito dinheiro na Venezuela, não é? Nós até porco preto, vendemos para a Venezuela. Portanto, até os porcos emigraram para a Venezuela. Portanto, é verdade que há momentos, não é? Há momentos, há ciclos. E realmente a América Latina é exatamente isso. São ciclos. Há alturas em que há países onde se pode ganhar muito dinheiro, e a Venezuela foi um país que não podemos esquecer. Muitas empresas ganharam muito dinheiro e agora, efetivamente, não é o país para ir. Mas há uma coisa que eu quero acrescentar e eu acho que é importante também deixar esta mensagem para as empresas portuguesas. Exatamente porque há uma sinergia, há uma realidade latino-americana que nós, europeus, por vezes não interpretamos bem, é que eu acho que é muitíssimo útil nós termos nas nossas empresas, e numa altura em que temos muitos imigrantes da América Latina a virem trabalhar para Portugal, a virem para Portugal, utilizarmos, entre aspas, esta mão de obra para podermos perceber com as pessoas que são da América Latina, que têm neste momento uma qualificação, vêm muitos, nós só brasileiros neste momento devemos ter à volta de 300.000 pessoas em Portugal, dados da Casa do Brasil. Portanto, são a informação que é disponível para eles, mas só brasileiros. Acho que neste momento temos de todas as regiões da América Latina pessoas, e muitas delas qualificadas, que podem ser utilizadas. Algumas das nossas empresas, estou-me a referir, por exemplo, ao Grupo ETE, que tem pessoas... De forma, Cristina? Ou seja, a diáspora latino-americana pode ajudar? De que forma? Pode ajudar. Como a diáspora portuguesa pode ajudar, e muito, os nossos empresários. Não nos esqueçamos disso também. Ou seja, as pessoas que conhecem melhor o terreno, os empresários, do outro lado, que são efetivamente, podem ser um braço armado importantíssimo e que às vezes é desvalorizado pelas empresas portuguesas, daquela comunidade que está inserida, e o Filipe conhece tão bem essa realidade como eu, nomeadamente porque ambos visitámos e tivemos esse apoio no Uruguai. É importante dispormos das pessoas que conhecem, também nos conhecem a nós, e aqueles que podem ajudar as nossas empresas, porque além de serem da nacionalidade do país onde queremos entrar, conhecem um bocadinho a forma de estar e dão um bocadinho aquilo que se tem perdido, que é a questão da confiança do outro lado, para um novo cliente. O estar deste lado é uma empresa portuguesa, mas estando deste lado um chileno, ou um colombiano, ou um panamenho, ou uma outra, para o mercado que queremos entrar, pode ser uma mais-valia para criar esse laço de confiança que pode ser a resposta para fechar um negócio.
e para perceber um bocadinho essas sinergias que nós, europeus, embora estes laços históricos todos, mas a realidade é outra, pode ser útil para ganhar um negócio ou para ganhar para exportar um determinado produto para um país e para entrar num país que não conhece, por exemplo, as empresas portuguesas, que é muito mais comum do que conhecerem empresas espanholas. Fica a sugestão. E de que forma é que o que é que a recuperação pós-pandemia nos pode trazer? Ou seja, que mercados, há mercados, na vossa opinião, onde seja possível entrar e onde esse esforço ainda não tenha sido feito de forma consistente? Ou a prioridade para as pequenas e médias empresas portuguesas deve ser continuar a privilegiar os locais e os países onde as empresas já estão? Se quiserem, eu continuo já e depois passo a bola para o Filipe. Força, por exemplo, há países pequenos que não têm nem produtos portugueses, nem têm mas, por exemplo, têm, como o Panamá ou como o Uruguai, que têm uma dimensão diferente. Às vezes não olhamos para esses países porque achamos que são pequenos, nós também somos pequenos, portanto, por que não olhar para outros países que têm uma economia mais estruturada, que provavelmente não têm um número de consumidores tão grande como outros países, como o Brasil, como uma Argentina nem falem, pronto, como outros países de maior dimensão, como a Colômbia, mas que podem ser interessantes consoante o negócio que aquela empresa esteja... por exemplo, eu conheço uma empresa que vendeu para o Uruguai umas proteções para as uvas, para as cepas, para as castas, agora não me sai o nome em português. Pronto. As videiras. E porquê? Porque a nossa realidade do vinho produz uma série de sistemas que pode ser interessante para países que produzem vinho também na América Latina. E não são tão poucos assim. Pronto, são alguns. Portanto, na minha opinião, é uma questão de verificarmos, não excluir alguns países mais pequenos, porque têm menos consumidores e, portanto, podem ser menos interessantes, mas também nós não somos assim tão grandes. Portanto, por que não olhar para um Panamá, para um Uruguai ou para outros países? Depois há outros países mais complicados, mas que, por exemplo, a Quidgest já esteve em países como El Salvador e Nicarágua, países completamente improváveis de fazer negócio, mas os portugueses conseguiram instalar-se e conseguiram trabalhar com esses países. Portanto, não vamos excluir, claro que Nicarágua e El Salvador não são efetivamente os primeiros que eu indicaria, mas Panamá e Uruguai poderão ser países interessantes, até porque podem servir de plataformas, nomeadamente no caso do Panamá, de servirem para a região de hubs, como eles próprios, e oferecem a outros países menos improváveis, como também o Paraguai, que tem um sistema de impostos muito inferior e muito interessante. Portanto, porque não, em vez de pensarmos nos grandes países, naqueles mais evidentes, não vamos para outros que, de alguma maneira, nos podem oferecer outro tipo de condições e que são mais pequenos, porque nós também somos. Portanto, há aqui uma relação de dimensão que pode ser interessante. Filipe? Eu aqui começaria por dividir e fazer depois uma subdivisão numa das duas grandes áreas. Temos, obviamente, as mercadorias e os serviços. As mercadorias têm grandes dificuldades em entrar no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, porque não há um acordo de livre circulação. Na Venezuela, apesar de todos esses episódios, é praticamente impossível, mas depois temos, em Cuba também não há acordo de livre comércio, mas depois temos uma rede de acordos de livre comércio muito interessante da União Europeia com a América Latina. Não esquecer que não é Portugal que assina os acordos de livre comércio, é a União Europeia que os assina. Portanto, e nesse sentido temos desde o acordo de 2000 com o México até o 2002 com o Chile, temos o acordo da América Central, temos o acordo das Caraíbas ou do Caribe e temos o acordo mais recente e talvez o mais pujante e com mais potencial, que é aquele que começa por ser celebrado entre a Colômbia e a União Europeia, que depois alarga para a comunidade andina, nomeadamente Peru, Equador também já faz parte do acordo,
e que, de resto, temos em Portugal uma pessoa muito válida neste momento e que está a desempenhar funções em Portugal para explicar tudo isso, que é o atual presidente do Instituto Camões, o embaixador João Ribeiro de Almeida, que esteve na linha da frente em Bogotá como embaixador no início da implementação desse acordo, a desfazer muitas vezes nós que esse acordo ainda tinha, e que permitiu a Pera Rocha chegar à Colômbia. Portanto, do ponto de vista das mercadorias, temos que ter noção de que há países que respondem a uma lógica proteccionista e há países onde já temos grande parte dos códigos pautais abertos e com muito pouca carga fiscal, se não total carga de direitos aduaneiros. Do ponto de vista dos serviços, parece-me ser onde talvez haja, sobretudo nesta etapa de recuperação e de investimento público ou multilateral nas economias latino-americanas, julgo que há aqui um potencial muito, muito relevante. E este potencial prende-se em primeiro lugar, porque, como sabem, os serviços não respondem à mesma lógica em termos de imposição fiscal sobre as importações nestes países. Em segundo lugar, porque Portugal e as pequenas e médias empresas portuguesas na área de consultorias, de engenharias, de serviços, do urbanismo, de gestão de resíduos, de gestão de águas residuais, têm um trabalho feito fruto da sua integração europeia desde 1986. Portanto, nós chegamos a qualquer cidade latino-americana, inclusivamente a Santiago do Chile, inclusivamente à periferia de Buenos Aires, e nós conseguimos perceber que há um grande atraso do ponto de vista da oferta pública e daquilo que a cidade cria para gerar conforto nos seus cidadãos, e desse ponto de vista tem havido uma evolução e há um know-how adquirido em Portugal muito relevante. Como é que se participa nestas economias? Participa-se nestas economias de duas formas, ou há dimensão, ou de três formas, ou há dimensão para ir sozinho, o que acontece com uma Motengil, por exemplo, que pode até liderar um consórcio para a construção de estradas, de metros, de pontes num destes países, mas há depois também a forma de ir ou através de uma lógica de parcerias, que é um termo muito português que não existe em espanhol, e que por vezes é difícil explicar quando o público é espanhol ou castelhano ou parlante, não é? Como é que nós explicamos esta lógica? A criação de parcerias, que é nós temos uma empresa portuguesa que é altamente especializada, por exemplo, na construção de pontos móveis, vamos encontrar uma empresa de construção local, regional ou de outro país que saiba ir aos concursos que o Estado faz para poder, como fornecedor ou como parceiro, ir a esses concursos. Pode, além de como parceiro, ir como fornecedor, aí esse é ou como autor do projeto, mas parceiro, fornecedor da empresa que concorre. E, finalmente, temos nas bases de dados das multilaterais, a que a Cristina já se referiu anteriormente, temos acesso a ampla informação, inclusivamente para quem queira ir individualmente, porque há determinados projetos, por exemplo, inferiores, salvo erro, a $100.000, onde é possível, não é necessário ter empresa, basta ter um bom currículo, ou não basta apenas, mas para ter acesso ao concurso, pode-se ir com um bom currículo. Eu sou especialista, sou engenheiro na área de estruturas, já fiz isto, neste momento é necessário, o governo colombiano está à procura de redigir um relatório na área das estruturas de uma determinada setor muito específico, e as multilaterais financiam estes acordos em cooperação com os governos locais, e depois os empresários portugueses ou os técnicos portugueses podem participar nesses concursos. Portanto, eu julgo que o grande potencial nesta etapa de reconstrução da América Latina, que vai ter uma etapa de reconstrução, mesmo que seja muito mais atabalhoada que a coerência europeia ou norte-americana na sua etapa de reconstrução, vai representar oportunidades, vai representar investimento público e vai representar investimento das multilaterais, em que Portugal tem um know-how e é muito competitivo muitas vezes, porque sabemos como os quadros portugueses são mal pagos, entre aspas, comparativamente com os quadros de países como a Alemanha, como França, como Itália, e como os custos cá são mais reduzidos. Depois, a questão da língua também, para terminar, e cultural, é muito importante. Há toda uma idiosincrasia que aproxima os países latino-americanos de Portugal. Isto pode parecer um pouco chavão, mas é verdade. Eu diria até que há países mais próximos culturalmente de Portugal do que o Brasil. O caso do Uruguai, o caso da Costa Rica, o caso do próprio Panamá. Há aqui uma capacidade, enquanto países pequenos, de estabelecer pontes e, sobretudo, de contornar Espanha, que muitas vezes é o objetivo das empresas latino-americanas. É a ideia do receio do gigante e do potencial do gigante espanhol.
Basta nós olharmos para os investimentos espanhóis na América Latina e vermos o Grupo Santander, o BBVA, a Telefónica e empresas de companhias de seguros e percebermos que a matriz portuguesa, quando tentou fazer isso, falhou, anos 90 e anos 2000, com a Portugal Telecom e em parte com o Grupo Espírito Santo, mas a matriz de pequenas e médias empresas funciona e é bem vista porque é vista numa lógica de integração no negócio e não numa lógica de absorção do negócio local por parte do capital estrangeiro, do capital espanhol. Ou seja, é sempre muito importante ter noção dessa abordagem, de não ser uma abordagem de absorção, mas mais de parceria e de estabelecimento de parcerias locais. Não só porque em alguns países a legislação a isso obriga, mas por razões de eficácia e de potencial de sucesso do investimento? Ricardo, sobretudo de eficácia, porque há legislação nos países, nomeadamente a legislação do Uruguai, a legislação do Panamá, que hoje já não é uma legislação fechada ao investimento estrangeiro. É relativamente simples, então, em zonas francas, criar uma empresa no Uruguai, criar uma empresa no Panamá, Zona Franca de Colón, no Panamá, Zona América, junto ao aeroporto em Carrasco, em Montevideo, no Uruguai, e mesmo em território interno é fácil criar empresas. Agora, criar a empresa é o mais fácil de tudo, como todos nós sabemos, em qualquer área, num país minimamente desburocratizado. O grande desafio depois é criar uma empresa para quê? E aí, dentro dessa lógica, muitas vezes até com fornecedores a partir da Europa, é possível, sem criar o negócio lá, é possível participar e interagir e ter uma interação económica com estes Estados. É fundamental preparar muito bem as coisas, não dar passos em falso. A constituição de empresas, para mim, é sempre um passo que deve ser dado apenas com muita certeza do que se vai fazer, porque senão vamos ficar com uma marca lá com despesas do contabilista, dos pagamentos especiais por contas, com os nomes que têm nesses países, das questões do IVA, da gestão das tributações, do dinheiro parado. É necessário ter um planeamento fiscal e ter um planeamento estratégico muito eficaz e muito direcionado para a entrada nestes mercados. E não é por não se ter uma empresa, um consultor individual ou uma empresa a partir de Portugal, muitas vezes pode já começar a participar nos mercados, inteirar-se, perceber, fazer deslocações aos mercados logo que tudo isto permita e que se saia desta situação, porque é fundamental a interação presencial, é muito importante. O Zoom, o Teams, teve um movimento inicial de entusiasmo, veio para ficar em parte, mas vamos regressar a um modelo híbrido e vamos regressar necessariamente à necessidade de nos ver cara a cara, à necessidade de almoçar, comer numa parrilha no Uruguai, comer um ceviche no Peru, e vamos necessitar disso para interagir e para perceber o que é que está em causa, porque o Zoom, o Teams, o Webex, este sistema onde estamos hoje, são muito importantes, mas não vão ser a panaceia que vai acabar com os aviões, que vai acabar com as deslocações e com as reuniões presenciais. Deixem-me só colocar uma questão que está aqui no chat, colocada pela Maria Camila Hoyos, que pergunta quais os passos que uma empresa em Portugal deve seguir se tiver interesse em investir na América Latina, quais as entidades em Portugal que podem ajudar a gerir esse interesse? O que é que no fundo pode dar uma primeira visão eu trabalho na Casa da América Latina, tem ao vosso dispor, mas eu acho que não devemos deixar de perceber o excelente, com tudo que possa ter de bom e de mau, o trabalho que é feito pela ICEP. Muito, às vezes em condições difíceis, nós não temos os orçamentos como a Promperu ou uma Procolômbia, portanto não temos esse nível de orçamento para investir em apoios, ou uma Espanha, não é? Pronto, que para apoiar a empresa faz campanhas de publicidade, como a Promperu também faz, como já fez em Portugal, e portanto eu percebo que o nosso nível financeiro é completamente diferente, mas há um trabalho que é feito não só pela ICEP, como pelas embaixadas, como por outras entidades, até uma pesquisa de fornecedores através do LinkedIn, por exemplo, que também é uma ferramenta útil
e que é às vezes desvalorizada pelas empresas, mas que consegue perceber-se, porque é inevitável se um diretor de um supermercado ou de uma área de um supermercado, de um grande grupo, está no LinkedIn, não vai estar naturalmente com um perfil falso, portanto, provavelmente é aquela pessoa. E isso pode, esse tipo de investigação, de trabalho que tem que ser feito antes, pode ser bastante útil. E estas entidades existem para trabalhar, são pagas para trabalharem para as nossas empresas e não há mal nenhum. É mesmo assim, elas estão lá e é essa a sua função. Têm que ser utilizadas. E nós temos bons funcionários que trabalham e que apoiam as nossas empresas. E vamos fazer uso dessas pessoas que estão lá e das embaixadas que também estão lá. Há muitos embaixadores portugueses que estão a fazer a chamada diplomacia económica e que estão efetivamente a fazer esse trabalho. É um trabalho de sombra, não tem grande visibilidade, é verdade, mas é um trabalho que tem que ser exigido também pelas empresas. Mas se as empresas não os contactarem, dificilmente vão saber o que é que eles têm capacidade de fazer. E também as embaixadas cá, as dos países da América Latina cá, muitas vezes nos ensinam como entrar, não sendo esse o seu papel, o papel delas é vender o país deles, mas não sendo esse o seu papel, temos muito bons técnicos, funcionários e embaixadores da América Latina em Portugal, que têm ajudado muitíssimo empresas portuguesas a entrar nos seus países. E esse trabalho, essa pesquisa, esse trabalho de casa tem que ser feito antes de se pôr um pé em que sítio for. E eu acho que esse trabalho não é uma perda de tempo, é um investimento. E eu acho que as empresas portuguesas não podem deixar de o fazer. Eu sei que já estamos em cima do tempo, mas reforçar a ideia do que a Cristina disse. Mas há mais 2 ou 3 coisas que podem ser feitas. A ICEP depende muito também, porque estamos a falar muitas vezes, em 90% dos casos, de delegações unipessoais. Portanto, estamos na mão não só da capacidade de trabalho da pessoa, mas da própria propensão de uma pessoa para atender a tudo. Como em qualquer função, há pessoas que têm mais ou menos propensão para uma das áreas que desempenham, umas concentram-se mais nas grandes empresas, outras nas PMEs. Portanto, justamente por isso, julgo que é importante não só interagir com os representantes no local, mas também exigir aqui à ICEP local, às diferentes direções e aos gestores que as empresas em Portugal têm com a ICEP, também ser exigentes em relação a eles, porque se nós não formos exigentes, ficarmos sentados a falar mal não nos serve de nada. Outro aspecto importante, além das embaixadas aqui em Portugal, as nossas representações diplomáticas no exterior, já dei o exemplo do embaixador João Ribeiro de Almeida, que foi fora de série na Colômbia, e não desmerecendo os outros que por lá passaram, mas também os empresários têm muita informação disponível e cada vez há mais informação disponível na internet, isto é um clichê, mas é verdade, se soubermos ir buscá-la. E essas agências, entidades, se estivermos a falar de investimento numa empresa que queira montar uma empresa na América Latina, estas entidades congêneres da ICEP ajudam em tudo, porque o objetivo deles é promover as suas exportações e atrair investimento. Portanto, aí há muita informação disponível. Mas os próprios países, nomeadamente a ProChile, a ProColômbia, o ISEX aqui em Espanha, a Fundação Exportar, que agora tem outro nome na Argentina, as agências de promoção de exportações regionais na Argentina, provinciais, têm muita informação, não só sobre o seu mercado, mas também sobre os mercados à volta. Portanto, fica aqui também o desafio. Vejam os relatórios espanhóis que existem, que estão disponíveis gratuitamente sobre os mercados latino-americanos, relatórios setoriais de 40, 50 páginas, relatórios das próprias agências locais, que nos dão uma perspectiva muito interessante do que são estes mercados, além daquilo que nós, enquanto câmaras, entidades privadas ou público-privadas, já fazemos com empresas. Obrigado a ambos. Eu pedi agora ao José Monteiro, Presidente da COFACE Portugal, para encerrar os nossos trabalhos. Pois só me resta agradecer esta excelente hora, foi muito interessante. Eu próprio, enfim, não estava com tanta informação como aquela que eu obtive relativamente a este possível intercâmbio de PMEs, fundamentalmente, porque é muito importante para o nosso país, porque tem muitas PMEs. O que eu gostaria de agradecer à Cristina Valério, ao Filipe Vasconcelos Romano, como sempre ao Ricardo Alexandre, porque participa
e enfim, põe umas questões que são sempre muito pertinentes aos nossos convidados, e referir que a COFACE, como seguradora de crédito a nível global, tem uma experiência grande na cobertura de algo que é muito importante na América Latina, que é o risco comercial político muito importante, e também o próprio seguro de investimento, ou seja, qualquer empresa que queira investir nos mercados da América Latina tem a possibilidade de também fazer a cobertura desse investimento. Para isso estão disponíveis no nosso sítio da internet e estamos sempre disponíveis para esse contacto e para apoiar naturalmente o tecido empresarial português. Muito obrigado a todos, foi muito interessante e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada.